É isso aí, gente boa. A gente vai falar sobre Atos e a obra lucana a partir do livro Introdução ao Estudo da Bíblia, volume 6, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. Na quarta parte do livro, onde a gente trata a obra de Lucas, tanto o Evangelho quanto Atos, com a autoria de Antônio Rodrigues Carmona. Essa introdução consta de 3 capítulos. Os 2 primeiros formam uma unidade e são dedicados à análise da obra, primeiro tomando como base o aspecto literário e depois o conteúdo teológico. Finalmente, no último capítulo, serão estudados os diversos aspectos relacionados com a origem de Atos. E aí vamos pegar então aqui a dimensão literária dessa situação. Bem, vamos ver as características formais de Lucas e Atos. Metodologicamente, o primeiro problema que deve ser colocado no estudo da obra de Lucas é o da relação existente entre o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos. 2 obras atribuídas tradicionalmente ao mesmo autor, o que parece fato, e estão intimamente relacionadas até o ponto de formar uma só obra em 2 partes. Por razões lógicas e pedagógicas, as 2 devem ser estudadas juntas, em todos os aspectos que permitam uma análise de conjunto. A seguir, discute-se a confiabilidade do texto que chegou até nós e examina-se os diversos aspectos literários: conteúdo, linguagem, estilo, estrutura literária e gênero literário. Considerando a unidade dos evangelhos de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. A unidade das 2 obras, já afirmadas em 1679 por J. Lightfoot, foi claramente demonstrada por estudos da primeira metade do século XX, hoje em dia admitida pela maioria dos exegetas, apoiados fundamentalmente na unidade da linguagem, estilo e teologia. As 2 obras constituem um bloco de aproximadamente 37.778 palavras. O conjunto quantitativamente mais completo de todo o Novo Testamento, conferir as 32.303 palavras de que constam as cartas paulinas, costuma ser designado com a sigla LC-AT. E aí, o conjunto representa o empreendimento literário mais ambicioso do cristianismo primitivo, que pela primeira vez procurava autocompreender-se no marco da história da salvação. A unidade foi negada em 1933 por A.C. Clarke, com uma série de argumentos linguísticos posteriores desenvolvidos por A.W. Argley em 1973. Apoia-se em aproximadamente 70 casos em que Lucas e Atos usam vocábulos diferentes para designar a mesma realidade em diversos usos das partículas, como ter, usada 150 vezes em Atos e somente 8 vezes em Lucas, e de diversas construções de sintaxe, como o emprego de egêneto, palavras gregas, tá, gente? Esses dados exigem explicação, mas não afetam a unidade, senão o modo como aparecem nas 2 obras, como chegaram a formar uma unidade. Nesse aspecto, as opiniões estão divididas. Para alguns autores, as 2 obras foram escritas e editadas independentemente, como 2 partes de um conjunto. Outros, por sua vez, afirmam que o Evangelho foi escrito como obra independente e que mais tarde escreveu-se Atos como continuação de Lucas, tendo sido desenvolvida a estrutura e a teologia deste em função da problemática dos destinatários. Isso explicaria tanto a unidade básica da concepção como as diferenças de linguagem e estilo entre as 2 obras. Apesar do contento atual sobre a unidade, dá-se a incoerência daqueles que continuam estudando e comentando independentemente Lucas e Atos, por causa das dificuldades que oferecem para o estudo conjunto, tanto material como a história independente que de fato teve cada livro. As dificuldades são reais, por isso, nesta introdução, serão estudados conjuntamente somente os aspectos que possam ajudar
a uma melhor compreensão, com estilo, teologia, destinatários e problemática, e por razões de clareza serão apresentados separadamente os demais aspectos. Então a gente percebe que, assim, não sei se você lembra, Fernando, quando a gente estava discutindo sobre, se eu não me engano, acho que sobre a teoria documental do Pentateuco, em que, assim, os estudiosos, eles vão analisando as expressões, as palavras, porque vou pegar uma coisa simples. Se você pegar sermões gravados do pastor dele, do seu pastor, do pastor dele e pregação minha, você vai perceber que existem falas, existem expressões, existem palavras, existem gírias, existem coisas que a gente repete. A gente de repente não percebe, mas a gente repete, entendeu? E aí quem pesquisa observa esse tipo de coisa, entende? Citações do tipo, vamos lá, se eu falo sobre rebobinar, bem, isso não é uma linguagem do ano 2000, não é uma linguagem do ano 2020, isso é uma linguagem da década de 90 e da década de 80. Por quê? Porque esse daí é da época da fita. Deu para entender? Radiogravador, isso não pertence ao ano de 2019. Então, se você observar, a sua TV, ela é de válvula ou é transistorizada? Isso daí não pertence ao nosso tempo. Então, o estudioso, ele vai pegando algumas pistas para identificar a época e a autoria. Não é um negócio assim, ó, eu acho que foi fulano. E no caso aí, ele utilizou a escrita para rastrear isso aí. Isso, tanto a escrita religiosa quanto a escrita secular. Porque, por exemplo, se eu escrevesse um material religioso e usasse palavras como TV transistorizada, para você ter uma ideia de que época eu sou, não vai adiantar você pegar só no meu material religioso, você tem que pegar no material secular para compreender de que época TV transistorizada é oriunda. Então, diante de uma situação dessa, o pesquisador, ele não está naquele caminho de eu creio ou não creio. Ele está cavando para ir tirando as cascas, né, das camadas de tinta que estão sobre a madeira, para verificar qual é a cor da madeira. Que ele vai ter um pouco de dificuldade, porque ao raspar ainda vai ficar alguma coisa, algo ficou entranhado, mas ele vai estar mais próximo do que ele olhando só a tinta verde que está cobrindo a madeira. Deu para entender? Né? Então, vamos continuar seguindo. E aí, vamos pegar a questão do texto e a estrutura do material. Deixa eu olhar aqui, peraí. Opa, dá para a gente ir sim. Vamos lá. Em relação à questão do texto, as duas obras foram escritas originariamente em grego e chegaram até nós em dois tipos de texto: um conhecido como alexandrino, ezequiano ou neutro, que é aceito comumente, e outro conhecido como ocidental. Bem, vamos ao Evangelho. O texto alexandrino do Evangelho é representado, entre outras testemunhas, pelos papiros P4, P45 e especialmente pelo P75, ou seja, referência dos documentos que eles usam para ver sobre o texto sagrado. Todos eles do século III. Então, a referência desses documentos, eles pertencem ao terceiro século. E pelos grandes manuscritos do século IV, sinaítico e vaticano, que é o sinaítico é o A e o vaticano é o B. É um texto que possivelmente remonta ao século II. O texto ocidental contido no Codex Bezae, que é chamado de D, do século V ou século VI, e na Vetus Latina do século II ao século IV,
oferece um texto caracterizado por adições, omissões e trocas que explicam o texto, suavizam-no ou harmonizam-no com os outros sinóticos e às vezes lhe dão um caráter antijudaico. Voltando para cá, observa bem, você vai verificar que às vezes você vai abrir a Bíblia e vai ter uma nota de rodapé, não consta dos manuscritos mais antigos. Então você de repente vai se deparar com alguma situação que assim, primeiro calma. Não está entre parênteses. Eu sou crente, sou pastor, creio em Jesus, tá? Amigo. Aí o que acontece? Não, tem que explicar que eu estou do mesmo lado, sou do mesmo time. E aí, amém, né? Então, em relação a isso, para não dar crise. Outro dia, no outro seminário, a seminarista me perguntou se eu acreditava, né, no que Deus abriu o mar vermelho, né? Então, assim, o pessoal às vezes fica querendo saber de que lado você está, né? Aí eu falei, ó, eu creio, eu só não entendo que a Bíblia é livro de ciência, entendeu? Eu não leio na Bíblia para me fundamentar cientificamente. Eu leio a Bíblia querendo ouvir algo de Deus, né, para me alimentar, para eu vencer as lutas da minha vida, né, e ficar naquela expectativa de que um dia Ele vem me buscar. Essa é a situação. Agora, por exemplo, eu não vou dizer que é o Sol que gira em torno da Terra, porque Josué falou para o Sol parar, entende? Porque na nossa visão, realmente, é o Sol que se movimenta, na nossa visão. Agora, quem garante, né, por exemplo, cientificamente, a Terra que gira em volta do Sol? Tem o pessoal aí que defende que a Terra é plana, né? Aí eu não sei se de repente você vai cair, né, num vale e vai sair lá, vai lá para o universo. Mas é até bom não brincar com esse negócio, que o nego vai e pilha, dá maior aborrecimento esse negócio. Mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que assim, vindo para cá, o texto alexandrino é aquele texto, né, que Patrícia falou que está aqui com a gente. O texto alexandrino é aquele texto que está mais próximo da época apostólica. E no caso, o texto mais recente é aquele texto que assim, parece que houve algo que foi colocado não com o intuito de fraudar. Deu para entender? É que a gente, quando fala isso, a Bíblia está cheia de mentira. Não, a ideia não é essa. A questão é o seguinte: de repente alguém na época quis fazer o quê? Vou deixar esse texto aqui, né? Vou inserir esse material aqui com a intenção. Isso, exatamente, Fernando. Né? A ideia é o quê? Né? De assim, quem estiver lendo, é como se de repente fosse algo, tipo quando você vai fazer um comentário sobre um texto bíblico. Quando você prega e você faz o quê? Você faz uma adaptação para o seu leitor do seu tempo, e a pessoa sai de lá entendendo que Deus falou com ela, porque senão você só ia ler o texto e ir embora, você não ia pregar. Mas eu fiz um lance ontem, da mesma forma. O pastor que estava... Você falou isso na escola dominical? Não, foi na pregação. Que susto. O pregador, o outro pastor que estava lá. Peraí, você pregou essa questão dos documentos mais antigos para o povo domingo à noite? Tá. Eu fui levar uma administração sobre família. Se fizer isso, não dá meu nome, não. E o cara acha que estava errado. O outro pastor... Você fez a aplicação para os dias de hoje. Ele achou que estava errado. Mas não tem nada a ver, você tem que pregar sobre o texto. Eu falei, mas irmão, estou tirando do texto e estou trazendo para o dia de hoje. Por exemplo, se você falar que Zaqueu era um publicano, você não diz muita coisa. Mas quando você fala que Zaqueu poderia ser tipo um funcionário público da Receita Federal, o cara já tem uma noção. Você falou publicano, você não disse nada. Deu para entender? Até porque, infelizmente, o povo evangélico são preguiçosos. Desculpa, não são todos. Eu vou chegar lá no seu melhor dessa casa. Por quê? Não, Fernando. Por quê? Fernando é pastor. O povo, como é que é? O trabalho, não dá tempo, o pessoal está cansado. Não aceito. Não aceita, não? O senhor é meu pastor, ele não me faltará, não. Ele está comigo, ele não vai falar. Calma aí. Você leu com calma. Existe vírgula.
Ponto final. E as pessoas, principalmente os cristãos, não Gente, sabem, o colega está falando, gente. não sabem ler conforme está na Bíblia. Aí não, porque eu deduzo o quê? É o que a gente chama de interpretação intuitiva. Você abriu, leu, por exemplo, eu uma vez, não tem, o nome de Deus é o tetragrama hebraico, vocês lembram, né? Yod, Re, Vav, Re, que a gente em português coloca JHWH. E aí tem um trecho nas escrituras que fala que o nome de Deus é Já. E aí tem até cantor de reggae que fala Já, né? Então, o que acontece? Não existia o fonema tipo J naquela época. Então era uma coisa tipo IA, né? E só que no nosso contexto hoje tem o J, então a gente fala Já. Só que aquele Já é a abreviação daquela questão do Jeová ou do Yahvé. Mas aí alguém vai e fala, o nome de Deus é Já. E aí confunde substantivo com advérbio de tempo. Ou seja, em vez de o nome de Deus, né, é Yahvé, o nome de Deus é agora. Então, já que o nome de Deus é agora que vem a resposta. Ou seja, o cara viajou. Ele botou no texto um negócio que não estava no texto. Isso acontece. Só que, por exemplo, não é isso que é a aplicação. A aplicação é pelo contrário, é ir no texto, extrair a lição do texto e trazer para os nossos dias. Não tem nada a ver aqui com o livro, só estou falando, né, para a gente ter uma noção aqui do que está acontecendo, né, que assim, muita gente tem interpretação intuitiva. É como, por exemplo, você vai ver que Atos é um livro histórico. Quando Paulo fala para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo não está falando para mim nem para você como um profeta. Paulo está falando para aquele homem como um pregador. Ali está sendo contado como o evangelho começou a ser difundido. Naquela cultura, quando o camarada se convertia, ele era o chefe da casa. Todo mundo se convertia, velho. Não era como hoje, que o marido fala, a mulher não dá confiança, o filho sai andando. Não era igual hoje. Está entendendo? O pai era praticamente o dono do filho, era o dono da mulher, entendeu? Era dono dos escravos e acabou. Então, todo mundo vai ser alcançado por essa salvação. Não necessariamente, né? Aí alguém vai dizer assim, mas a salvação é individual. Não vamos esquecer que é o seguinte, a pregação foi feita ali. Obviamente, o proselitismo seria muito mais amplo e muito mais fácil ali do que no caso a mãe de Timóteo para convencer o pai de Timóteo a se converter. Entendeu? Então é importante a gente olhar isso, por quê? Porque às vezes o cara pega o livro histórico e trata como profético. E Atos não é um livro profético, ele é um livro histórico. E mesmo assim, o livro profético, existem situações que ele se cumpre num contexto histórico antes do nosso, e que a gente pode fazer aplicações para o nosso dia, como o caso do Vale de Ossos Secos. Aquela profecia não é para nós, aquela profecia é para o povo de Israel que estava na desesperança em relação à restauração. Aí você pega aquilo ali e diz assim, olha, nós não estamos na mesma situação de Israel, mas talvez sua vida esteja como um vale de ossos secos. Entende? Ou seja, porque enquanto você prega aquela situação, o cara que está te ouvindo está assim, tá aí eu com isso. Quando você faz a aplicação, você chama ele para a conversa e ele fala assim, opa, Deus tem algo para a minha vida também. Mas você percebeu a honestidade? Você sabe que Ezequiel não está escrevendo para o Jurandir. Você sabe que não. Você está aplicando na vida do Jurandir o que você leu em Ezequiel, dizendo para a nação de Israel, não é nem para o indivíduo sozinho. Deu para entender? A aula não é de hermenêutica aqui, mas só para a gente ter essa ideia. E que talvez, eu acho que de repente, o pastor que te ouviu, ele deve ter achado que você, eu nem sei se de repente ele estava com razão, de repente ele pode ter suspeitado que você viajou na maionese, saiu do texto e não voltou mais para o texto, porque tem pregador que faz isso. Eu não saí do texto, ele
Ele achou. Possa ser que ele tenha achado isso aí. Mas sendo que. E você pode estar errado, seres humanos erram, tá? Era sobre família. Vai, abre o coração. Eu entrei no texto. Entendeu? Saiu do texto. Tinha 2 pastores. Tinha 2. Só que um estudou, fez tudo e o outro foi feito nas coxas. E o que foi feito nas coxas foi que falou assim: te repreendeu. O que ele está falando? Já foi. A outro pastor foi falando assim: mandou esse calar. Ele não sabia o que estava falando. Entendi. Aí eu tirei o texto, falei sobre o texto todo os dias de hoje. Só foi simples. E mesmo assim não entendeu. Quando eu saí, ele: o que você estava falando? Você não entendeu? Todo mundo deu sentado. Mas olha só, não vamos esquecer que interpretação bíblica requer raciocínio. Se a pessoa ela tem algum tipo de disfunção, por exemplo, não vou muito longe, um dia, entendeu? É ao vivo, velho. Um dia, né, é bom até se ligar, né, para de repente não sair um negócio desse no púlpito. Aí nesse caso, não, aqui tá tranquilo, né, aqui quem é o pastor do Merval. Aí nesse caso, em relação a isso, então, a ovelha dele. Então, na situação, por exemplo, em relação a isso, não vou dar não. Aí nesse caso, ninguém precisa saber, né? Em relação a isso, eu não sei se dá para observar que o que acontece. Vou pegar a minha experiência. Uma vez estou eu numa discussão, né, falando sobre 1 Coríntios, a gente falando sobre idolatria, e eu falei: gente, a Bíblia fala que onde há ídolo há demônio. Então, se você idolatra o seu filho, cuidado, porque pode ter uma atuação demoníaca ali, né? Por quê? Porque está de alguma forma oprimindo você. Por quê? Porque o que acontece? Você precisa entender que nada na vida é para sempre, nem seus filhos. Eu amo meu filho pode morrer antes de mim. Que Deus me livre disso, mas pode não livrar. Não livrou tanto crente, entendeu? Eu já fiz sepultamento de filho de crente, meu Deus do céu. Aí quando você idolatra, aí acabou, porque tua vida vai embora junto. Quando você idolatra o seu emprego, eu não vou muito longe, se você idolatrar o seu ministério, entendeu? Se um obreiro percebe que tu tá ali, na mão dele, com medo de perder aquela igreja, tu tá lascado. Ou seja, as pessoas precisam perceber que você não tem nada, e você não vai perder nada. Não é Bispo Macedo, não há nada a perder. Eu não vi o primeiro não, espero ver o segundo. E aí nesse caso, mas aí tem que ver o primeiro, né? Como é que eu faço para ver o primeiro? Aí nessa Netflix, eu não assisto Netflix não. Aí nessa situação, eu não sei se dá para você observar que assim, eu falando sobre isso, aí uma pessoa chegou e falou assim: então o pastor está dizendo que quem ama o filho está com demônio? Aí o que aconteceu? Uma outra pessoa: não, fulano de tal, o que ele quis dizer foi isso, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela realmente não entende. É o que alguns chamam de analfabetismo funcional, né? Que é assim, ou analfabetismo, né? Não sei como é que seria o termo, né? Porque é o seguinte: a pessoa ela não consegue raciocinar processando as frases que você usa, as palavras que você usa. Ela, por exemplo, você já reparou que às vezes você está discutindo com alguém, que a pessoa está discutindo contigo, mas não é contigo, está discutindo com algo que está dentro da cabeça dela. Você falou um negócio, ela entendeu outra. Algumas vezes é porque ela realmente não gosta de você, então tudo que você falar ela vai distorcer. Mas tem gente que não é porque não gosta de você, não entende mesmo. Isso pode acontecer, né? E detalhe, como pastores são seres humanos, tem pastor que também não vai estar entendendo, entendeu? Se ele então não se expôs a um exercício intelectual, eu não estou dizendo que o pastor é obrigado a estudar teologia em seminário, não estou dizendo que mas eu entendo que um pastor ele vai se interessar em aprender, porque as demandas do nosso tempo são cruéis. Está dando para entender? Então, naquele caso, eu não sou obrigado para Deus, né, para servir a Deus, fazer um seminário teológico. Mas o Deus que me chama, lembra, você que aspira o episcopado, né, você que tem o desejo, você quer ser o melhor do que você puder ser. Mas o
Tá entendendo? Se você não pode estudar num seminário top, você vai estudar num seminário mais ou menos, mas você vai tentar ser o melhor aluno daquele seminário mais ou menos. Tá dando para entender? Mas não tem um na Bíblia que conta a história de um que era analfabeto. Moisés, ele estudou, se ele não tivesse... Eu sei, mas não era seminário teológico, eu estou falando, não, entendeu? O desejo de estudar, é isso que eu estou dizendo. Ele seria um faraó. Eliseu, ele tinha escola de profetas. Então, se a gente parar para analisar a Bíblia, não existe um que diz assim, como eu disse ali, surgiu, não, vou te levantar porque você não tem. É porque assim, não cabe no ministério. Isso, não, eu sei, não cabe no ministério o obreiro ele ter preguiça de pesquisar. Por quê? Por causa das demandas do tempo. Ele lida com a fé num mundo descrente, ele fala de Deus no mundo que jaz no maligno, ou seja, ele se preparando, ele já está na desvantagem. Então é o seguinte, se ele não se preparar, ele está sendo engolido e não percebe. Eu trabalhei. Cuidado. O tiozinho lá que ele era encarregado. Só que ele era... Vou ter que cortar esse vídeo e começar de novo, porque assim, esse aqui vai ficar longo, mas vai, fala. Porque ele era macumbeiro. Só que ele estudava a Bíblia. Aí. Ele fazia teologia, quer dizer, ele saía da faculdade 11h40 da noite. Ele chegava no serviço 6 horas da manhã. Quer dizer, ele tinha toda a responsabilidade dele. Aí o cara vira para mim, não, porque eu estou muito ocupado com a obra de Deus, não posso estudar, não. Então isso é desculpa. E aquele caso, por exemplo, de repente, o indivíduo, ele até poderia não ter um estudo formal, mas, por exemplo, numa época como a nossa, primeiro, ele poderia fazer à distância, ele poderia assistir, videoaulas, ele poderia ir numa CPAD histórica lá no centro do Rio, ou aqui na Vicente de Carvalho, e procurar livros. Eu queria um livro ensinando a interpretar Bíblia. O vendedor vai apresentar um monte para ele, e de acordo com o nível dele, o próprio vendedor vai dar uma dica, começa por esse aqui. Ou seja, eu não sei se dá para entender. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Essa frase não é minha, né? Então, a gente vai falar sobre o texto lucano, né? E a sua estrutura no nosso próximo vídeo. Você que está nos acompanhando, principalmente pastora Kátia RG Nascimento, desse jeito. Não, mas foi depois. Aí nesse caso, então a gente vai encerrar aqui.